Boa noite, Tudo bom, Tainara? tudo bem, Marinei, contigo? Tudo bom. Que bom vê-la aqui. É, Digamos quase semipresencial, né? é verdade, é um prazer estar aqui contigo hoje. Legal, imagina. Prazer meu. Muito obrigada pelo convite, por ter aceito. A gente se conheceu no curso, né, Tainara? Sim, Eu estava resgatando aqui de qual turma que você era. E você fez a turma de número 4 ano passado, né? foi ano Ou foi esse ano? passado, Ano passado. foi ano passado. Aham. Eu fiz o nível um e o 2 no ano passado. Você fez, não, mas você não fez junto, não, né? Não, eu fiz um Você de fez cada vez. primeiro um, depois o outro. Isso aí. Ai, ai. Ah, que legal, Tô só pelo muito 3. bom. Isso aí, é isso aí. Então, olha só, Tainara, vamos ser bastante pontual aqui, né, no nosso horário. Já tem aí uma turma boa conosco, né, mais ou menos 50 pessoas. Bem-vindo a todos. A gente está dando continuidade a eu chamo de projeto, né, que a gente criou junto com a minha equipe, né, da Esperanto, que é o Farmácia Clínica em Diálogo. A gente quis ampliar um pouco, né, a minha área de concentração, né, todos sabem, é mais o stewardship, mas ó, eu também tenho, né, uma experiência em farmácia clínica, claro, né, toda a minha trajetória veio da farmácia clínica, e a ideia de ampliar para a farmácia clínica é também trazer experiência de colegas que atuam nessa área. Eu costumo dizer de farmacêuticos, entre aspas, né, desconhecidos, que fazem um trabalho muito legal aí pelo Brasil afora e que a gente vai tendo a oportunidade de conversar ao longo dos cursos que a gente faz. E, nossa, tanta gente legal. Eu queria ter, assim, quando eu vou escolher, eu fico, meu Deus, né, tanta gente que eu queria chamar, né? Quem sabe, se durar muito esse projeto, eu vou ter a oportunidade de chamar todos ou quase todos, né? Então, Tainara, boa noite aqui para a nossa turma. Se você puder fazer uma rápida apresentação, né, para a gente abrir aqui esse bate-papo. Certo, então, boa noite a todos, boa noite, Marinei, novamente. Agradeço imensamente pelo convite. Fiquei muito feliz e honrada e confesso que surpresa, assim, mas estou muito feliz em estar aqui compartilhando contigo, compartilhando com os colegas também, né? Um pouquinho, né, dessa minha trajetória que é relativamente curta, assim, né, nessa área de antimicrobianos, mas é bastante intensa, assim, né, digamos. Ah, eu ah, me formei, eu me formei no início de 2018. Sou formada aqui pela Universidade Federal de Santa Maria. Durante assim a minha graduação inteira, eu fiquei inserida dentro de um laboratório de tecnologia farmacêutica. Eu era apaixonada pela indústria. Fiz meu estágio final na Uhum. indústria, enfim. E, né, a vida, o destino me colocou como primeiro emprego dentro de um hospital. Caí de paraquedas, assim, dentro da área hospitalar. Um hospital bem pequeno aí de Guarapuava, no Paraná, na época eu estava morando aí. Uau, Sim, Paraná. sim. Aí me encantei, assim, pela área hospitalar. Mas eu estava bastante restrita à parte, assim, de dispensação, de controle de estoque, essa parte bem, né, burocrática e técnica ali. E eu comecei a sentir essa vontade de me especializar, de aprender mais, né? De contribuir de forma mais direta, assim, com o paciente, de contribuir com a equipe, de ter esse contato, assim, mais próximo. E foi aí que eu decidi, eu tinha amigas, colegas que haviam feito residência multiprofissional. Resolvi, Residência. então, estudar, né? Passei e ingressei na residência aqui no Hospital São Vicente de Paulo, já em Passo Fundo, no ano de Passo Fundo. 2019. Isso. A residência em saúde do idoso, né? Aqui nós temos duas áreas de residência, que é em oncologia e em saúde do idoso. Eu ingressei, então, no Uhum. início de 2019 e terminei a residência no início de 2021.
apesar, né, de ser em saúde do idoso, né, a gente sabe que residente ele é pau para toda obra, então, então a Tem gente muitos acaba. residentes aqui na nossa audiência, realmente, vê de tudo. Não, não que isso seja ruim, é bom mesmo a gente aproveitar esses 2 anos intensos para realmente ter contato com tudo. Quanto mais a gente ter contato, né? Quanto mais a gente aprender, Melhor. melhor, né? Então, nessa residência de saúde do idoso, a gente tem contato ali desde a emergência até o TI adulto, só mesmo o TIP de neo crianças, né? Que a gente não trabalha, mas de resto, assim, a gente consegue ter uma boa experiência, né? E a residência, né? Acho que isso é unanimidade, assim, é uma experiência incrível. Acho que todo mundo que tiver um pouquinho de vontade, eu incentivo em fazer, né, em ter essa experiência, porque realmente o teu conhecimento, assim, você consegue aprender Uhum. muito com os demais profissionais, você não consegue mais trabalhar sozinha. Então, é um conhecimento, assim, é uma experiência realmente muito incrível. E logo que eu acabei a residência, um mês depois eu fui contratada. Fui contratada aqui. Isso é sinal de que você foi uma boa residente, viu? O hospital aqui, ele geralmente, assim, quando surge uma vaguinha, sempre chama os residentes, porque realmente a gente, o residente aqui dentro do seu centro, ele é visto como um funcionário, assim, a gente tem realmente esse respaldo, assim, de essa experiência prática bem intensa, assim mesmo, né? Então, ele sai pronto, né? O residente, ele sai pronto para assumir uma vaga aqui dentro, né? Sim. E Legal. aí, isso, pode falar. Não, não, pode concluir. Não, 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 só ia falar que aí eu fui contratada um mês depois que eu me formei, inicialmente para farmácia clínica interna, e eu fazia as folgas da noite também, né? Manipulei até NPT, então, assim, foram um período, assim, bem intenso, até que surgiu essa vaga no controle de infecção. Legal. Então vamos parar agora, né? Daqui a pouco você fala do controle de infecção, mas é importante também que você teve essa trajetória, né, de residente e de farmacêutico, porque é muito difícil primeiro assim, né, ficou surpresa de estar aqui falando desse assunto, mas é porque são poucos farmacêuticos no Brasil, eu diria até, que trabalham e atuam como farmacêuticos do controle da infecção. Né? Você sabe disso, né, Tainara? São poucos os hospitais que destinam essa vaga para esse profissional. Geralmente, o que acontece são farmacêuticos do serviço de farmácia hospitalar, que fazem um apoio tal ali para o controle de infecção. E só contando um pouquinho também, que digamos que é uma função assim tão específica e tão difícil, porque, enfim, né, já é difícil ter farmacêutico clínico na farmácia hospitalar, que dirá no controle de infecção. Mas eu acho que isso está mudando, né, bastante. Daqui a pouco eu queria que você contasse como que a instituição enxergou essa necessidade, né, de trazer você da farmácia clínica para a SCH, porque aqui no hospital, né, onde eu trabalho no Pequeno Príncipe, foi muito parecido. Né? Eu trabalhava na farmácia hospitalar, na farmácia clínica, e aí, né, surgiu a oportunidade de ir para a SCH. Né? Mas isso foi uma questão de demanda do gestor médico da SCH. Né? Então, que daí depois fez os convencimentos da alta direção. Isso a gente está falando em 2009, tá? Então foi, sei lá, já são 13 anos. E até onde eu me lembro, assim, que eu reparo nos lugares que eu vou, ainda é uma realidade de poucos hospitais, né? Você fala, ó, eu sou farmacêutica do controle de infecção. Então, assim, como que começou essa movimentação aí? Quem que criou essa vaga? De quem foi esse incentivo? Como é que foi essa transição tua para a SCH? Sim, então só para introduzir assim, existe um farmacêutico no serviço de controle de infecção aqui do hospital desde 2002. Conversei com o Opa, nosso infecto, você ganhou de mim, então. sim, com o Dr. Gilberto, e ele até comentou que ele foi um dos
pioneiros, assim, em ter um farmacêutico. O serviço aqui foi um dos pioneiros em ter um farmacêutico dentro Mas do... sempre teve, desde 2002? Desde 2002, um farmacêutico do serviço. Sim, Legal, há então acho que 20 vocês são os anos. pioneiros no Brasil. Muito Não, bom, parabéns. sim, aham. Então, teve, se eu não me engano, umas 5 farmacêuticas até eu agora, né? Hoje eu estava Uhum. conversando com ele, a gente até buscou uma ata lá de 2002 que tinha Sério? a primeira farmacêutica lá do Legal. controle, né? Para E provar, né? Ó, foi sim, 2002. sim. É. A última farmacêutica foi a Lidiane, que é uma profissional incrível, assim, também, né? Que aprendo, ainda chamo ela de vez em quando aqui para pedir Uhum. alguma ajuda. E partiu dela, né? Essa ideia de, vou sair, que tal buscar alguém da farmácia clínica para assumir a vaga aqui, né? Então, Uhum. ela acabou conversando com o Dr. Gilberto sobre isso, ele comprou a ideia, né? E eu acho que assim, eu tendo essa visão, né, tanto da residência, da farmácia clínica, do serviço de farmácia interna, e indo para o controle, eu consigo ser um elo entre esses setores, assim, né? Tentar aproximar. Eu vejo que eu, lá na farmácia clínica, né, antes de ir para o controle, nossa, o antimicrobiano era terceirizado, assim, para mim. Eu achava que era uma coisa assim, meu Deus, né? Não, eu não, realmente eu não tinha essa visão do quanto eu, como farmacêutica clínica, poderia contribuir com o serviço lá de controle de infecção, né? Com o infecto, com a própria farmacêutica de lá, né? E eu vindo da farmácia clínica, eu tenho esse anseio, né? E aos poucos a gente vai se encaminhando para consolidar realmente essa aproximação de realmente treinar esses farmacêuticos clínicos para isso, né? Para que eles também se apossem do antimicrobiano, porque o antimicrobiano não é só meu, não é do Dr. Gilberto, né? Obviamente, a gente sozinho, a gente não consegue dar conta de tudo. Então, a farmácia clínica, ela vai ser, e com certeza a gente vai, né, conseguir consolidar, né, esse elo, ela vai nos auxiliar bastante, sabe? Eu vejo, eu lembro de quando eu estava lá, o quanto eu poderia contribuir, sabe? Com esse Uhum. serviço de controle de infecção, né? Coisa Legal. simples assim, né? Mas que Sim, com certeza podem. legal. O que acontece em alguns serviços de controle de infecção, assim, por ser um serviço bastante estratégico, né, dentro das instituições, aí acaba que, né, funciona dentro do controle de infecção ou muito junto o serviço de epidemiologia, o núcleo de segurança, acaba que tendo um representante, né, da SCH no núcleo de segurança, às vezes até, né, no núcleo de qualidade, mas mais no núcleo de segurança. Então, assim, dentro da tua rotina, né, então a gente sabe que são muitas demandas. Quando a gente pensa em controle de infecção, não é só antimicrobianos, né, obviamente, tem uma série de outras medidas aí não medicamentosas, né? Como que a tua função? Como é que é a tua atuação mesmo, né, de dia a dia, né, como farmacêutica, né? Porque a gente não está falando de uma farmacêutica do serviço de stewardship, que teoricamente só ia ver antimicrobianos, mas do serviço de controle de infecção. Conta aí pra gente como é que é a história de vocês e a rotina de vocês. É até difícil, assim, de organizar os pensamentos, né, para começar a responder essa pergunta, porque realmente é um mundo de atribuições, assim, né? Além, é claro, do gerenciamento de antimicrobianos, que eu dedico uma boa parte do meu tempo, né? Nós temos um programa de gerenciamento de antimicrobianos com todas as ações voltadas, né, ao antimicrobiano muito bem descritas, né? Desde as avaliações das prescrições ali, né? A gente faz uma avaliação prospectiva, né? Nós temos uma lista de antimicrobianos que são de uso restrito, que são estratégicos aqui para a nossa instituição, que a gente acaba acompanhando esses pacientes que estão em uso desses agentes. Eu tenho também 2 estagiárias, né, de farmácia, que me auxiliam, assim, Ótimo. Nossa, um você tá bem, monte, viu? Duas muito. estagiárias. Sim, sim, elas são, nossa, são fundamentais, assim, pro andamento, pro nosso serviço ali.
Então, além né, da avaliação propriamente dita ali dos antimicrobianos, que a gente tenta dar prioridade, né, para pacientes da emergência, para pacientes críticos, né, e para depois os pacientes de enfermarias. Também toda a parte da avaliação do consumo de antimicrobianos, né? Eu faço as notificações de DDD. Agora, recentemente a gente conseguiu desenvolver um relatório para o cálculo do DOT, né? Que a gente não tinha nenhum indicador do consumo de antimicrobianos na pediatria e na UTI-NEL. Então, sentei junto com a nossa analista lá na TI, expliquei o que eu queria e a gente conseguiu desenvolver um relatório ok, que está funcionando, que está validado. Então, agora a gente vai ter um indicador de Legal. consumo para NEL e PAGE também. Todo o Uhum. consumo também de álcool gel, de notificação do consumo de álcool gel nas unidades de internação. Eu quem faço também ali. A parte de também, recentemente, que a gente está aprimorando e desenvolvendo ali os nossos relatórios relacionados à antibiótico profilaxia no tempo certo, né? Que a gente conseguiu validar e desenvolver um formulário, um relatório para acompanhamento desse processo Uhum. também, né? Validamos em loco, fomos lá dentro do centro cirúrgico, né? Ver como é que funcionava. Temos dados, tivemos os primeiros dados ali referentes a 2021. A gente conseguiu elencar quais os procedimentos aonde a gente viu mais desvios, né? Onde a gente viu mais problemas em relação a isso. Fomos até os anestésios, os médicos, novamente lá dentro do bloco, para verificar o que a gente podia, né, melhorar, quais os pontos de melhoria. Então, vai muito além ali de avaliar o Sim. paciente, né? É um mundo assim. E além disso, também todo o perfil epidemiológico, né? Da instituição, a frequência de micro-organismos por topografia, o perfil de sensibilidade, de resistência, né? Que é tanto do hospital como um todo, quanto dos setores em específico, né? Que é importantíssimo para a gente, para guiar nossas terapias empíricas, né? Então, de período em período, a gente está lá dentro de cada UTI, apresentando esses dados também, né? Junto com as enfermeiras Legal. também responsáveis por cada setor, as taxas de infecção, consumo de antimicrobianos, frequência de micro-organismos, perfil de sensibilidade, né? Taxa de higiene de mãos. Então, a cada 3 meses, 6 meses, né? A gente está dentro das UTIs, né? Que hoje a gente tem uma UTI NEL com 20 leitos, a UTI PED com 13, duas UTIs adulto que somando dão 30 leitos, mais uma UTI cardio com 12, mais uma UTI cirúrgica com 10. Então, é trabalho assim que não acaba mais. Não, eu acho que não, eu tenho certeza que você deve amar muito o que você faz, porque você fala com uma empolgação assim tão verdadeira. Tipo, tenho muito trabalho, mas está tudo certo. Eu adoro fazer isso, né? Ai, sim, é que assim, realmente, Dá quando tu para me perguntou isso, eu perceber isso. pensei, por aonde eu vou começar? Hoje, hoje mesmo também eu estava envolvida com o protocolo de sepsi, que é um dos protocolos que a gente tenta gerenciar ali, né? Que a gente quer mostrar os dados agora para o processo de acreditação, que a gente vai ter em novembro. Então, a gente está Aham. sempre em ajustes, em apresentação de dados, realizando planos de ação. Então, tanto dentro do controle quanto, né, dentro dos setores, né, pedindo auxílio, né, dos gestores, né, dos gestores de área também, né, atualização, sem falar na atualização de protocolos clínicos também, né, que assim, começa ali por nós, né, mas a gente também tem bastante ajuda dos setores envolvidos, né, das equipes médicas envolvidas também, então é toda uma construção. E que é um trabalho, assim, é muito trabalho, mas realmente Muito é gratificante, assim, é trabalho. bem... E deixa eu te perguntar uma outra coisa. Quando eu comecei na SCH, lá em 2009, inicialmente eu trabalhava muito junto com a enfermeira, né, da SCH, porque quando não tinha o farmacêutico, as culturas que a microbiologia mandava, a enfermeira, né, ela tem o olhar dela, né, por conta, né, dos isolamentos e tal, do acompanhamento. Então, ela discutia bastante a questão da colonização, que esse é o grande Uhum. desafio, né? O que é colonização, o que é infecção.
E aí depois, né, quando a gente entrou no serviço, a gente começou a dar esse tom, né, de começar a ver, entender mais do antibiótico. E uma das minha, da, principalmente, né, a minha principal escola de ensino foi, eu sempre falo isso, né, nas aulas, em todo lugar, é você literalmente colar no infectologista, né? Porque para a gente tentar, assim, acompanhar e desenvolver, né, essa lógica, né, de como que ele raciocina, e aí você começa a estudar e você vai se conectando, né? Então, né, a maioria dos serviços de controle de infecção, se não todos, né, praticamente todos, tem o médico da SCH, que às vezes nem sempre é infectologista, mas tem a experiência, né, do antimicrobiano. E eu queria que você comentasse como que é a tua relação de trabalho com o infectologista, ou seja, até onde vai a tua parte, o que que você sinaliza para ele, e, né, a parte dele. Como é que é? Porque são dois profissionais ali que trabalham muito juntos, né? Como que é essa dinâmica de vocês? Até porque eu conheço, né, o infectologista, tive o prazer de conhecer recentemente, né? Já com muitos anos de casa, o doutor Gilberto. E aí, como é que vocês trabalham? Até para a gente contar aqui para o pessoal, né, que isso é até uma dúvida, né, de como que vocês harmonizam Uhum. essa relação aí, tão importante, né, infecto farmacêutico. Sim, então, como você bem disse, né, a gente aprende muito com eles, e eu acho que não só com o infecto, mas todo médico que ele permite essa aproximação, essa troca, né? Eu acho que tão importante a gente estar próximo desses profissionais, assim, né? E adquirir o tanto de conhecimento quanto a pessoa consegue compartilhar, assim. E com o Dr. Gilberto, né, no início era extremamente leiga, assim, né, em antimicrobianos, que eu comecei a fazer o curso, enfim. Ele foi muito, acho que é ainda, né, bastante paciencioso, assim, comigo, mas aprendo, aprendo muito com ele, com certeza. Ele dá uma abertura, assim, muito boa, tanto comigo quanto com os demais farmacêuticos do hospital, assim. Ele faz 20 Uhum. horas, né, por semana ali, tá sempre pela manhã. Então, a gente, como é que funciona mais ou menos assim a nossa rotina? A gente prioriza os pacientes críticos, né? A UTI adulto ali, que a gente tem bastante paciente crítico, grave, realmente, que a gente acaba sempre revisando. Ele sozinho sobe na UTI pelo menos umas 3 vezes na semana ali. Esses pacientes que algumas coisas, algumas intervenções que eu me garanto que eu consigo, né, fazer, que eu me sinto segura, eu faço por mim mesma, assim, né? Mas tem casos Uhum. que realmente que é necessário uma discussão, que é necessário uma análise dele, né? Que eu acabo repassando, um tempo de tratamento ou alguma dúvida que eu acho que aquilo não está adequado, enfim, a gente acaba discutindo. Agora, todas as intervenções que você faz, mesmo por conta, né, por essa segurança, você necessariamente comunica a ele ou tá tudo certo, não precisa? Não, Não, tudo bem, tá legal. tudo certo, isso aí, isso aí. Uhum. E geralmente a gente também, ele tem alguns estudantes de medicina que passam ali um rodízio com ele também, então a gente acaba discutindo artigos junto com as estagiárias de farmácia também, junto com os acadêmicos ali da medicina, né? Rounds a Uhum. gente vai na UTI NEL, né? Na UTI PED também. Na UTI cardio, a gente acaba indo também bastante, então tem essa abertura, é, é, assim, sempre solicito ele, essa troca, né, ela é Uhum. muito boa e ele me ensina, assim, bastante, né, no início até, eu acho que uma das primeiras coisas que você passou, assim, lá no nível 1, é que era aquela organização dos dados, né, quando eu quero passar um caso para ele, né, eu não posso tomar 15 minutos lá do tempo dele para passar um caso, né? Então, toda vez que eu tenho algum caso que eu preciso, assim, da opinião dele, né? Eu tento
né, levar, tentar ter aquela visão ampla do paciente, né, ter, resumidamente, né, levando em consideração todo o histórico de uso prévio de antimicrobianos, de comorbidades, o porquê que o paciente internou, por quanto tempo ele está internado, o uso de dispositivos, função renal, enfim, porque às vezes ele me quebrava em uma pergunta, e como é que o paciente está? E eu, e agora? E agora? Tem que Então, voltar e ver tudo de novo. não sei. Sim, sim. Então, e no início, né, é com a prática que tu vai aprendendo a fazer esse resumo, né, das coisas que são essenciais ali para uma discussão, para que tu consiga passar o caso também com segurança, que ele consiga e tá seguro também passar uma orientação sem a gente ter que pesquisar lá de novo, assim, também, sabe? Nossa, Tainara, você tocou num ponto bem interessante, que é justamente essa questão do tempo, né? No hospital, todo mundo, enfim, o tempo é muito, muito precioso. E o tempo do especialista mais ainda. Então, de fato, você saber o que você pesquisar, o que você capturar no prontuário é essencial, porque, né, para você otimizar o tempo de todo mundo. E aí, quando você falando, eu estou lembrando aqui, né, da nossa farmacêutica lá do Stortip, a Bianca, que ela consegue feitos assim de passar casos assim, pegando infecto no corredor, tipo em um minuto, assim, até menos, assim, e assim, né, com as principais informações. Porque às vezes é o tempo que tem, ou o tempo que não tem, né? E a coisa precisa ser discutida e tal. Então, realmente, essa organização das informações é muito, muito, muito importante. E assim, né, Tainara, quando a gente fala, vamos puxar agora um pouco para o STORTIP, né, para os antimicrobianos, hoje, quando a gente fala de STORTIP, a gente fala de três grandes, de três grandes serviços, né, áreas, que é a infectologia, né, a figura do médico, o papel o papel do farmacêutico e o papel do microbiologista, né? Então a gente lá, quando nós aprendemos, né, o caminho lá do laboratório e começamos a perceber que começamos a entender um pouco mais, né, dos exames, dos testes, como é que faz, como é que se interpreta, muito dificilmente as farmacêuticas, né, da operação fiquem um dia sem falar com o microbiologista, né? Então isso é muito fundamental. Como é que é e como é que você sentiu isso no teu serviço? Se isso já era uma coisa que você já estava ligada, né? Como é que é essa tua relação de trabalho hoje com a microbiologia? Até pouco tempo, o nosso laboratório de micro, ele era terceirizado. Então, faz pouco tempo que o nosso laboratório agora é do hospital mesmo. Eu confesso, né, que desde que eu entrei aqui no hospital, eu não sabia quem era a microbiologista, né, do nosso Você laboratório. levou mais a clínica, né? Não, é. E aí, até logo quando eu entrei, né, no serviço de controle de infecção, que eu estava fazendo o curso, né, uma das tarefas era conhecer o laboratório de microbiologia. E lá foi a Tainara. Essa tarefa? Sim, fiz essa tarefa. Fui lá com a Maiara, me recebeu, me explicou do zero ali o funcionamento do laboratório. Mas realmente eu não. Antes disso, e até agora com o projeto, né, que a gente está participando, onde naquela visita de diagnóstico, onde acho que foi a primeira vez que os farmacêuticos clínicos se encontraram com a microbiologista, assim, sabe? Foi realmente um encontro. Essa visita de diagnóstico foi um encontro entre nós mesmos, assim, ali dentro do hospital, sabe? Então, eu realmente não tinha nenhum contato com o laboratório de micro, né? Agora sim, a gente tem um contato mais próximo, a gente tem grupo no WhatsApp, enfim, né? Todo ajuste em qualquer liberação de culturas que a Maiara, nossa microbiologista, faz, ela entra em contato conosco porque interfere aqui nos nossos relatórios, então a gente tem que tá trabalhando juntos, né? Principalmente ali na liberação dos resultados de culturas, né? Que a gente tem uma rotina estabelecida, um horário que ocorre essa liberação e qualquer dúvida, né, a gente tem esse acesso facilitado, assim, com ela, mas desde, acho que
faz menos de um ano, assim, que eu tenho esse contato, assim, mais próximo com a microbiologia. Enquanto eu estava na farmácia clínica, eu realmente não conhecia o setor ali do laboratório mesmo. Você sabe, Tainara, que quando, à medida que a gente está, né, numa área específica, como é o controle de infecção, como é o UTI, né, eu chamo isso de especialidades, né, farmacêuticas. A gente cria uma necessidade de cada vez mais se aprofundar, para você ser tipo o as, né, o expert daquela área. E em dado momento, né, alguns anos atrás, assim, eu fui nessa vontade assim de buscar mais formação, mais aprofundamento. Eu fui tentar ver alguns cursos, tal, assim, não, né, vou estudar, vou fazer curso. E, né, a gente está falando aqui de 5 anos para trás. E eu senti uma carência, assim, de cursos nessa área, né, se aprofundar em antimicrobianos, na perspectiva farmacêutica. E associado a isso, como a gente recebe muitos alunos, né, o próprio residente, alunos de especialização, acadêmicos, inclusive residentes de medicina, né, a gente tem uma coisa muito interessante lá, que o residente de medicina, ele passa no campo do stortip. É muito lindo de ver, assim, farmacêutico e médico lado a lado, sabe? Inclusive o farmacêutico, assim, ensinando muitas coisas para o residente médico. Eu fui percebendo, assim, que uma lacuna de conhecimentos, às vezes até básicos, do uso do antimicrobianos, tanto pelos farmacêuticos quanto pelos médicos. E aí eu pensei, não, poxa, eu vou montar alguma coisa então para ajudar essa turma, né? Vou montar os cursos e tal. E aí, né, fiz lá o pilotinho, acabou dando certo. Por que eu estou contando essa história? Né? Porque você fez o curso nível 1 e o nível 2, né? Eu não sei se você fez no momento que você ia para a SCH, tipo assim, o que te motivou, né, fazer o curso? E o que você acha que, de fato, assim, o curso agregou para você, né? Eu vi já que você fez 2 comentários, assim, de coisas que você viu no curso que foram, assim, interessantes. O que você acha que o curso te ajudou, Tainara? Então, eu busquei o curso quando eu fui para a SIH, né? Então, SCH, né? eu havia participado de uma palestra sua, assim. Aí eu sempre anoto o contato dos palestrantes, enfim. E daí eu pensei, Uhum. meu Deus, eu vou ir para o serviço de controle de infecção, eu preciso estudar, preciso me especializar, preciso aprender. Aí eu lembrei de você e resolvi lhe encaminhar um e-mail pedindo dicas, enfim, assim, né, um norte para seguir. Aí que você me indicou os cursos, assim, que foram fundamentais para o meu início, para o meu agora também. Eu acho que teve aulas ali que eu revi 3 vezes as aulas de PKPD, que realmente a forma como você passa esse conteúdo, ela é diferenciada, a gente não aprende assim na faculdade, a gente aprende na faculdade as coisas meio segregadas, assim, né? E da forma como você transmite, parece que abre uma luz, assim, no nosso pensamento, que é tudo Obrigada. muito aplicado, tudo muito prático, você pensa, meu Deus, como que eu nunca raciocinei dessa forma, assim, você junta, é sério, você consegue, né, juntar a parte clínica com a farmacocinética, com a farmacodinâmica, com a microbiologia. Então, realmente, da forma como você conduz, como você apresenta né, as aulas, assim, é realmente diferenciada e Legal. fez toda a diferença para o meu início, né, no serviço de controle de infecção hospitalar. E eu tô só pelo nível 3, assim, por aprender cada vez mais. Eu acho que tanto para quem não sabe nada, né? Quem tá lá no início, quanto para quem já sabe alguma coisa, eu acho que é válido, assim, né? Até o Dr. Gilberto ficou encantado, assim, com o material, né? Com as apostilas. Então, eu tô sempre ali comigo, do lado, né? E você ter essa segurança, assim, sabe? Eu acho que um grande desafio, pelo menos para mim, né, como farmacêutica,
era eu propor uma intervenção e eu ter segurança, realmente segurança naquilo que eu tô propondo, né? Eu lembro que teve uma intervenção com a amicacina, que eu fiz para um intensivista antiguíssimo, né? Na nossa UTI adulta. Ele tava com uma amicacina de 12 em 12 horas, né? Aí eu cheguei para ele, assim, né, no meio do round, já com toda, né, toda a Toda minha justificativa na na cabeça, né? cabeça, né? Eu falei, ai, doutor, tem uma sugestão para ele fazer a respeito da micacina, né? Que conforme o comportamento farmacocinético é mais adequado que se prescreva uma vez dia. E ele, tá, concordou. Mas e a função renal? E eu já tava com uma resposta também na minha cabeça. Ele até me olhou assim e riu. Ah, agora eu vou ter essa SIH também aqui no meu pé. Ele disse assim. Mas quando você tem essa segurança, assim, sabe? A troca, ela flui, assim, sabe? A mesma coisa, uma outra intervenção em relação ao estáfilo, um MSSA, né? A médica iniciou com a terapia empírica com vanco, saiu o resultado de uma cultura com um estáfilo oxa sensível, né? Ela ligou, acho que ela só queria aquela confirmação, assim mesmo, aquela certeza de que ela poderia mesmo descalonar para oxa, né? E você ter uma justificativa, né? Assim, você ter segurança ali no que você, na orientação que você está passando, né? Eu acho que só com o curso, assim, que eu realmente consegui ter essa visão, assim, né, mais clara, essa visão mais segura, né? Você sabe E que você comentou, né, você trouxe uma palavra aí muito importante para a gente, quanto farmacêutico, que é a questão da segurança, né? A gente se sentir seguro naquilo que a gente está falando, porque muitas vezes acaba que eles vêm perguntar para a gente mesmo, né? Nem sempre, né, o médico está ali, nem sempre você consegue acessar o médico, o infecto, e você tem que dar uma opinião. E o que eu percebo, assim, que a gente repara muito, é que o médico lá da ponta, ele deseja, ele precisa que tenha outros profissionais que dê essa segurança para ele também tomar conduta, né? Porque às vezes ele pode estar sozinho e ele fica assim, né? Incerto, inseguro, com medo e não tira. Então, quando vem outros profissionais, né? Farmacêutico clínico, infecto e se corresponsabilizam, né? Falam, ó, tamo junto, né? Isso eu acho que ajuda bastante. E uma coisa que eu gosto muito assim de fazer, né, em qualquer aula, né, mas no curso eu faço bastante isso por conta do tempo também, que a gente tem mais tempo, é que não adianta nada a gente oferecer uma informação se você não sabe o porquê dessa informação. Né? Então, é que nem você falou, ó, tem que fazer uma vez ao dia, né, pelo comportamento farmacocinético. Ah, mas não é mais nefrotóxico? Se você falar que simplesmente não, você não vai convencer. Você tem que ter o porquê disso, né? Então, assim, né, quando a gente. E o porquê a gente só vai realmente saber quando a gente aprofunda, estuda, enfim, né? E vai por aí. Então, muito importante, né? É a informação. Ah, mas por que que é assim? A gente, né, tem que ter isso, né? Muito claro para a gente aí na nossa cabeça. E aí eu lembrei de uma história, né, quando você foi falando dessa questão de segurança, né, não faz muito tempo. Uma médica clínica, ela, né, tentou falar com o infecto, não conseguiu, tal, e ela estava com o paciente assim, né, muito já angustiada, porque o paciente vinha num curso de melhora com um esquema de antibiótico, né, era uma pneumonia, e ele depois, né, piorou, e aí ela foi lá na sala procurar pelo infecto, né? Ele não estava. E como ela estava assim, muito, né, é, precisando, ela falou: ai, então, será que você não discute um caso comigo? Aí eu fiquei. Aí é aquela coisa da, né, da segurança, né? Putz, discute um cara, ela está pedindo, né? Você vai ou não vai, né? Então dá aquele frio na memória, não, mas assim, eu acho que eu tenho condições de discutir um caso. Não, vamos lá, apresenta o caso. Então, né, ela apresentou, porque uma coisa é você ouvir. E aí você fala, não, eu não tenho condição de ajudar, doutora. Ou, né, de acordo com o que ela falou, você vai e ajuda. Então ela passou o caso, bababá, babá. Eu entendi que eu tinha segurança, é essa palavra que eu queria trazer. Eu entendi que eu tinha segurança para dar uma opinião ali, né, coerente. Então foi o que eu fiz. E a sensação depois é muito boa,
de ter ajudado, né, pelo menos na angústia do médico, e depois de saber que o paciente, né, com aquela opinião que você deu, ficou super bem e putz, foi de alta e tudo mais. Então, esses são os prazeres depois que vem, né, com o nosso trabalho aí dentro da clínica, né? Sim. Bom, Tainara, mas nem só de coisas boas a gente vive, né? Então, eu queria que você comentasse aqui para gente o que você diz sobre suas principais dificuldades, barreiras que você enfrenta aí no teu dia a dia, Eu lá acho na que FCH. uma das principais dificuldades mesmo é essas não falta de tempo ou sobrecarga de trabalho, assim, realmente, né? Que, como eu desandei a falar ali no início, são muitas atribuições, né? Né, nós não somos máquinas, a gente não consegue dar conta de tudo de forma excelente sempre, né? Então, acho que principalmente no serviço ali de controle, parece que o trabalho ele nunca acaba, né? Tu faz uma coisa hoje, amanhã já vai ter mais coisas para fazer, então tu tá sempre convivendo com, com esse monte de trabalho assim, né? E você conseguir se organizar e dar prioridade para aquilo que é realmente prioridade, assim, é uma dos principais desafios, assim, você se dividir entre ali a parte clínica, de cuidado com o paciente, de prescrição de antimicrobianos, com essa parte totalmente, né, de protocolos, de dados, de Excel, de planilhas, né? Então são dois mundos, assim, acho que se tivesse mais três farmacêuticas ali comigo, a gente Tem daria trabalho, conta. né? Mas acho que é uma das principais dificuldades. Aí você sente que foca em alguma coisa, sente que tá deixando de lado a outra, assim, sabe? Então é realmente isso que mais me angustia, assim, ali no setor, não conseguir dar conta de tudo, por isso que quanto mais a farmácia clínica tiver assim comigo, melhor. Legal. Eu tô reparando aqui na audiência que você tem vários fãs aqui, viu, Thay? Sim, olha, Inclusive, eu preciso ler esse comentário aqui, acho que é da Ana, a CM Braga, acho que é da Ana. Thay sempre teve perfil para SCH, para qualquer área que quiser atuar, é diferenciada, não se acomoda. Inclusive, essa é a minha próxima pergunta. Tem inteligência para aprender e a confiança e segurança para compartilhar. Que legal, nossa, exagerada. parabéns. Ela foi minha R2. Aprendi muito com R2. ela. Isso de a gente compartilhar conhecimento, né? Acho que na residência, assim, eu aprendi muito isso, assim, sabe? De conseguir passar de forma clara o teu conhecimento para outra pessoa também, né? Das mais diferentes áreas, eu acho que a residência traz muito isso, né? Que legal. Tainara, assim, a área de infectologia, né? Todas, na verdade. Mas quando a gente fala lá das infecções, né, dessa loucura que é o fenômeno da resistência, muito preocupante, né, nos dias de hoje, a gente percebe que é uma área que se atualiza muito, muito mesmo. Puxa, se a gente não está aí lendo as coisas, a gente pode estar passando, né, informações já desatualizadas em pouco tempo, né? São pesquisas, são estudos a todo momento aí. Até porque as bactérias são bastante dinâmicas, né? Qual que é a tua estratégia para você manter-se atualizada, assim, para você, né, performar melhor, para você estar assim realmente acompanhando nessas esse mundo de informações aí que a gente tem? Eu acho que primeiro, essas discussões que a gente tem ali entre equipe, com o infecto, com os intensivistas, né? E por a gente estar num hospital escola também, né? A gente está em constante aprendizado, assim, né? A atualização dos protocolos nos tira do chão e nos faz constantemente estar revisando a literatura para né, se mantendo atualizado, para manter os nossos protocolos atualizados ou para atualizá-los, né? Além de cursos externos como o seu também, né? Mas eu acho que o fato, né, de a gente ter estagiários, de a gente ter residentes, de a gente ter
os residentes de medicina também, de medicina intensiva, que a gente acaba tendo mais contato, assim, né? E a gente tem trocas, aulas e discussão de artigos. Quando a gente vai atualizar um protocolo, a gente sempre Legal. chama as equipes envolvidas para essa atualização. Então, muitas vezes, parte de nós essa atualização, mas um residente apresenta o artigo que foi publicado recentemente sobre esse assunto, e a partir dele a Uhum. gente começa a nossa atualização de protocolo, sabe? Então, acho que essa é uma estratégia, assim, bem que dá Uhum. certo, que funciona assim para nós aqui. E quanto tempo, como é que é essa tua divisão assim de tempo, assim, por exemplo? Você obviamente faz muita parte disso, né, mas você leva muito trabalho para casa, como é que é a tua vida assim, né? De final de semana, tô lá estudando os protocolos, porque assim, no começo a gente faz muito isso, né? A gente às vezes tem que dar uma controlada, mas isso é Sim, natural que a gente também costuma dizer que para um farmacêutico ser diferenciado tem que ir além das 8 horas, sabe? Senão não dá, né? Mas também não dá para fazer isso a vida toda, né? Senão a gente também não tem vida, não sim. desenvolve as soft skills, né? Que eu costumo dizer. Mas como é que é hoje aí, né? Você que está, digamos, né, começando, né, no serviço. Como que eu tentei me organizar, assim, sabe? No início eu trazia algumas planilhas para casa, assim, né? Para tentar fazer aqui e tudo. Quem nunca, né? Mas o que eu, né, tento fazer em casa, fazer tudo aquilo que me agregue profissionalmente, no sentido de especializações, de estudos, aquilo que não é o trabalho, não é a planilha, não é, sabe? Isso eu faço lá no hospital. Né? Em casa, com certeza, né, a gente acaba dedicando tempo para se atualizar, para estudar, enfim, mas aí eu trago para casa aquilo que me agrega pessoalmente e profissionalmente, e a planilha eu deixo para o hospital. Então eu acabo fazendo, né, essa divisão, assim. Legal, gostei da sua divisão. Porque assim, você está, né, estudando, aprendendo, que é uma coisa né, que é bom, e você vai devolver isso que você está aprendendo para o teu serviço Exatamente. Isso do aí. dia a dia, Porque, né? até porque, né, eu ainda preciso estudar muito mais, ainda me considero uma iniciante, assim, nesse mundo, até quando às vezes me ligavam, né, o doutor Gilberto não tava, pediam para falar comigo, me passavam o caso, assim, né, e Olha aí, ó. eu quase nunca tinha a segurança de dar uma resposta na hora, né, eu até comentei com ele, doutor, mas quando que eu vou ter essa segurança para dar uma resposta na hora, assim. E daí ele me disse: eu tô aqui há mais de 30 anos e muitas vezes eu tenho que pensar também, né? Não existe um Legal. 100% certo, né? Então, muitas vezes, né? E agora, em alguns casos, eu consigo ter essa segurança para dar essa resposta na hora, assim, sabe? Então, e muito desse estudo de casa, que realmente é em casa, mas eu aplico lá, né? Então, também é Uhum. uma divisão. Muito bom. Nossa, que conversa boa. Eu tô olhando aqui o relógio, já estamos já nos finalmente, como passa rápido. Sim. Conversa boa. Bom, para a gente ir aqui para os finalmente, o pessoal tá curtindo aí, viu? Os seus apontamentos, viu, Tainara? Parabéns, viu? Você já traz uma fala de uma profissional bastante experiente, viu? Ah, meu Deus. Bom, É porque eu tenho profissionais, né, como você, como meus colegas de hospitais do hospital que estão me acompanhando agora também, né? Então, como eu disse já no início, né, a gente tem que se apoiar naquelas pessoas que agregam conhecimento para né, que a gente consegue fazer essa troca, né? Que tem um diálogo bom, né? Que a gente acaba se ajudando, se compartilhando e aprendendo se junto sempre. ajudando. E eu lembro muito de você, assim, durante o curso, que, né, volta e meia você mandava, assim, dúvidas. E, assim, né, não é que a turma seja grande, mas é, a gente né, já repara, assim, né, aqueles farmacêuticos que estão mais dedicados, até porque é um curso que, ele não é um curso assim, ele é um curso exaustivo, né? Porque se você seguir lá toda semana,
até assim, são poucos os que conseguem participar de todas as aulas ao vivo por semana, porque, enfim, 2 horas, né, é um tempo considerável toda semana. Então, você era uma das que, né, mandavam dúvidas, tá? Eu falei, nossa, que ela está aprendendo aqui, ela está tentando colocar em prática lá, né? Então, a gente percebe isso, né? Então, só para aproveitar, para a gente finalizar aqui, você que falou do nível 3, né? Você está Sim. desejando fazer o nível 3? Está no forno, tá? A gente está fechando aí com os professores, microbiologistas, assim, de primeira categoria. A gente vai dar uma renovada aí na equipe. Então, a gente estava para lançar no final desse mês, mas a gente vai postergar um pouquinho, mas para setembro. Então vai ter novidades aí no nível 3. Até eu quero fazer o nível 3 também. Renovar o nível 3, porque até semana passada, retrasada, né, a gente lançou um post lá que, para mim, até vou fazer essa pergunta para você, meio de surpresa. Para mim, o tendão de Aquiles, né, do farmacêutico, tá lá, né, e você interpretar os antibiogramas, as resistências, e isso hoje não tem como você pensar em stewardship sem você entender isso, né? Então, nossos colegas microbiologistas nos ensinam muito sobre isso, né? Então, é, esse é o tendão de Aquiles, eu acho. O que você acha que é o tendão de Aquiles, Tainara? Além, né, de a gente desenvolver esse raciocínio clínico e pensar no paciente, na farmacocinética, na dinâmica, na micro, né, em tudo, assim, porque a avaliação do antibiótico ele não é uma coisa simples, né, não existe, você tem que levar uma série de fatores em consideração. E com certeza a microbiologia é um dos mais difíceis deles, né. A gente recebe muitas dúvidas de médicos também em relação à interpretação de antibiograma. Até foi uma solicitação de aula de um residente da clínica médica. A gente está pensando em preparar uma aula sobre interpretação de antibiograma, porque geralmente gera muita dúvida realmente, né? Não, e Sim. agora com o BRCast confundiu a cabeça de todo mundo. Sim, sim, realmente. Eu nunca tinha ouvido falar em BRCast, até que a Mayara, a nossa microbiologista, me apresentou, me apresentou ele, assim, né? Realmente é um mundo à parte e que acho que merece ser muito bem estudado, assim, e quem tem esse Isso, conhecimento realmente é um diferencial. sim. Já tem alguns colegas matriculados aqui no curso que estão falando que estão na expectativa. Então, só para a gente falar rapidamente do curso, a gente vai abrir turmas, né? Na verdade, a gente já está aí quase um mês com as inscrições abertas e a gente começa oficialmente semana que vem. Então, vamos para a nossa maratona de aulas. Nível 1 na terça-feira que vem, né? Dia 9, e nível 2 nas quintas. Nível 1, geralmente a gente dedica para aqueles farmacêuticos com pouco ou nenhuma experiência clínica, né, que querem pegar mais fundamentos assim, do antimicrobiano. Mas a gente sempre tenta focar nas questões, principalmente assim, realmente de informações farmacocinéticas, de espectro de ação, de entender, né, por que aquele antibiótico para aquele paciente. E no nível 2 a gente já fala mais assim dos tratamentos, né, dos usos de antimicrobianos voltado para as principais bactérias resistentes, principalmente, mas sempre dando aquela pitada de que, né, por que, né, preferencialmente se usa antibiótico A e não o B, né? Quais são as condições que é melhor um, que é melhor o outro? Claro que lembrando que essas condições são sempre, principalmente na perspectiva farmacêutica, medicamentosa, porque eu entendo que os médicos, né, eles têm que estudar tanta coisa, e claro que o medicamento, na sua profundidade de informação, não é o que eles se dedicaram na faculdade, né? A questão deles é clínica, é indicar, então eu acho que a nossa ajuda nesse sentido é munir eles de informações, né, medicamentosas o máximo possível, tá? Tainara, então foi um prazer, muito obrigada.
Nossa, eu acho que a gente já tinha se conversado assim, né, pelo Zoom, mas eu ainda não tinha sentido assim toda a sua alegria, o seu entusiasmo. Na verdade, quando a gente conversou, eu senti mais você angustiada do que naquela reunião, né? Eu falei, eita, ela está angustiada. Tô lidando Mas melhor com isso. Mas era uma angústia boa, né? Porque, Sim. enfim, coisas novas. E é muito legal ver você falando do que você faz com tanta alegria, com tanto entusiasmo. Nossa, muito legal mesmo. Fiquei aqui, como se diz, conectada e você me passou, acho que para todo mundo, essa, essa felicidade aí de, né, de que você faz realmente, né, ser prazeroso. Ai, muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Foi uma honra estar aqui contigo, que é um exemplo de profissional, acho que para muitos farmacêuticos. Realmente você é uma referência assim para nós. Não é à toa que a gente te manda mensagem para a tua equipe também, sempre que surge qualquer Isso. dúvida. E por ser tão acessível assim conosco também, sabe? Isso é realmente coisa de uma profissional diferenciada. Eu agradeço demais pelo convite, pelo apoio de sempre. E a gente está aqui, né, para trocas de conhecimento sempre. Fala aí o teu Instagram para o pessoal que eu acho que você vai receber algumas mensagens aí na sequência, viu? Meu Instagram, então, é @tainarahaque, HACKE. Hack. Tem aí, pessoal, que Tainara agora é referência em controle de antimicrobianos, viu? Ai, quero chegar lá. Legal, isso mesmo. Então tá bom. Então, tá Muito bom. obrigada, tá? E nos vemos aí, tá bom?